Bom, pessoal, então no vídeo passado nós vimos a definição de escopo do produto e escopo do projeto. É importante vocês guardarem essas definições. O escopo do produto envolve todas as características e funções que descrevem o funcionamento do produto, e o escopo do projeto envolve todo o trabalho necessário para a execução de um projeto que entregue um produto com as características e funções que foram acordadas com o cliente. E aí nós vimos que o principal artefato para a definição do escopo do projeto é a estrutura analítica de projeto, né? Então, esse é um artefato tão importante que nas últimas versões do PMBOK, o PMI criou um processo específico para trabalhar a criação da estrutura analítica de projeto. Então, o processo criar a estrutura de projetos é o processo responsável pela decomposição dos componentes maiores do projeto em componentes menores que serão mais facilmente gerenciados, ok? Mas o que é a estrutura analítica de projetos em si, né? Ela é um agrupamento dos elementos do projeto que organiza e define o escopo total do projeto. Então, essa aqui é uma definição mais formal, né? O trabalho que não está incluído na estrutura analítica de projeto normalmente está fora do escopo do projeto, tá? E um outro termo também conhecido para a estrutura analítica de projeto é o Work Breakdown Structure, ou WBS. É muito comum vocês verem essa definição de WBS também, tá? Mas, na prática, o que é uma estrutura analítica de projetos? A estrutura analítica de projetos é um documento muito parecido com um organograma, mas com funções completamente diferentes, tá? Essa estrutura analítica de projetos, ela deve ter o nome do projeto no primeiro nível, no segundo nível, as fases do ciclo de vida do projeto, tá? Ou processos de apoio, se for o caso. Então aqui nós temos prospecção, considerando aí um modelo de ciclo de vida cascata ou iterativo incremental, já que eu não documentei tudo aqui. Nós teríamos prospecção, análise, planejamento, desenvolvimento, projeto, teste, monitoramento, controle, gerência de configuração, que são processos de apoio, né? E por fim, fechamento. Então, primeira fase, nome do projeto. Segunda fase, segundo nível, fases do ciclo de vida. No terceiro nível, nós colocamos apenas as entregas ou os artefatos que vão ser gerados na fase de ciclo de vida. Então, por exemplo, na fase de prospecção, eu normalmente gero uma proposta técnica, uma estimativa preliminar de tamanho, uma estimativa preliminar de cronograma, ou melhor, um cronograma preliminar, uma estimativa de custo preliminar, e por aí vai. Na fase de análise, eu gero um documento de requisitos, eu vou ter que ter um checklist preenchido com a revisão desses requisitos, eu provavelmente vou ter algumas atas de reunião que eu fiz para fazer a especificação dos requisitos, eu vou ter matriz de acessibilidade bidirecional e por aí vai. Então, o que vocês devem guardar especificamente para projetos de software, para qualquer tipo de projeto, na verdade, né, é que, primeiro nível, nome do projeto. Segundo nível, fase do ciclo de vida ou processos de apoio. Segundo nível, entregas do projeto. Você ainda pode ter mais um nível aí, tá, intermediário entre a entrega. Na verdade, você pode ter mais um nível dentro da entrega, que seria pacotes de trabalho. Tá? Você pode decompor esse documento de requisitos de pacote de trabalho. E normalmente você pode ter um outro nível anterior à entrega. Né? Cada artefato eu estou chamando de entrega. Tá? Anterior à entrega, que é quando você ainda não sabe quais entregas vão ter. Nessa fase você vai trabalhando e alocando esforço nessa entrega. Uma informação extremamente importante a respeito da estrutura analítica de projetos é que a estrutura analítica de projetos ela é baseada no processo de desenvolvimento da empresa. Tá? Então, você sempre tem um processo que vai se refletir na estrutura analítica de projetos. E essa estrutura analítica de projetos ela vai se refletir no cronograma do projeto. Ou seja, o cronograma do projeto ele tem que ser baseado na EAP, que tem que ser baseada no processo da empresa. Nas próximas aulas, quando a gente começar a estudar gerenciamento de tempo, nós vamos ver um pouquinho melhor como é que a gente faz essa decomposição da estrutura analítica em atividades do cronograma. Tá? Mas basicamente todas essas
todas essas entregas, todos esses quadrinhos aqui, todos esses artefatos, eles vão ser decompostos em atividades e a execução dessas atividades vão gerar essas entregas. Mas as atividades não são representadas na estrutura analítica de projetos. Se fossem representadas na estrutura analítica de projetos, ela deixaria de ser analítica e passaria a ser uma estrutura detalhada, enorme, né? A ideia da estrutura analítica é que ela seja um documento analítico pequeno para que você possa ver o escopo do projeto como um todo de maneira sucinta, ok? A estrutura analítica de projetos ela é muito importante para um projeto, ela fornece a base para o planejamento e controle de todo o projeto praticamente, tá? Ela é importante para a definição da equipe, para estimar o cronograma, para gerenciar e identificar riscos, para elaborar o diagrama de redes e o próprio cronograma, como eu acabei de falar, para identificar as atividades, para fazer o orçamento do projeto. Existem inclusive técnicas de estimativas que são específicas para a elaboração da estrutura analítica de projetos, ok? Então, o exercício de agora, eu quero que vocês elaborem uma estrutura analítica de um projeto que utilize um processo que está presente na página da disciplina. Vou colocar esse processo e vocês vão tentar identificar as entregas, isso é fácil, né? E vão elaborar essa EAP a partir das fases do ciclo de vida e das entregas de cada atividade. Vale a pena destacar o seguinte: se a entrega aparece mais de uma vez na mesma fase, você não precisa repetir essa entrega na mesma fase. A entrega vai aparecer, o artefato vai aparecer só uma vez em cada fase, tá? Não se esqueçam também que a EAP ela deve indicar apenas as entregas e não as atividades. Isso significa que a EAP não deve ter itens do infinitivo, como elaborar, realizar, emitir. Você vai colocar só o artefato. Por exemplo, você não vai colocar elaborar documento de requisitos, você vai colocar só documento de requisitos. Tudo bem? Bom, dando continuidade a essa aula, nós vamos para o processo de validar o escopo. Esse é o processo necessário para a obtenção formal da aceitação do escopo pelo stakeholder. Perceba que é importante validar o escopo, inclusive antes de você iniciar o desenvolvimento de uma próxima fase na qual o documento de requisitos, por exemplo, seja uma entrada para ele. Sendo um pouco mais claro, se você está na fase de análise, desenvolveu o documento de requisitos e está passando para a fase de projeto, para elaborar os modelos UML ou diagrama de dados de relacionamento, de banco de dados, é importante que você obtenha o comprometimento do cliente com o escopo do projeto. É importante que, inclusive antes de passar esse documento para o cliente, é importante que a equipe técnica faça uma revisão, tá? Isso é feito normalmente através de inspeção, tudo bem? Normalmente a gente faz isso através de algo que a gente chama de avaliação objetiva. A avaliação objetiva normalmente é feita com base em um conjunto de critérios objetivos e nós fizemos isso, aprendemos a fazer isso lá na disciplina de Engenharia de Software 1, utilizando um checklist que avaliava se o requisito está completo, se ele está correto, se ele foi bem escrito, se não tem erros de formatação e etc, etc. Ainda que erro de formatação seja algo extremamente irrelevante dentro desse contexto. O mais importante é saber se ele está completo, se ele não está ambíguo, se ele tem um identificador único e por aí vai, tá? E aí, então, é uma atividade que é executada para identificar inconsistências, tanto no documento relacionado ao escopo, por exemplo, no documento de requisitos, como em demais planos e demais produtos de trabalho do projeto, com base nos requisitos. Sendo mais claro um pouco, se você desenvolver um documento de requisitos que tinha 50 requisitos, você precisa minimamente verificar se a estimativa de tamanho sua contempla esses 50 requisitos, ou se alguém esqueceu de colocar um requisito, ou se os requisitos estão os mesmos. Porque às vezes você faz uma alteração no documento de requisitos, retira um requisito, coloca um requisito e esquece de refletir isso na sua estimativa de tamanho. Aí esse erro de esquecer de fazer essa verificação, essa validação, vai impactar necessariamente na estimativa de cronograma, de esforço no seu cronograma, na estimativa de custo, etc.
ok? Então, todos os artefatos dependentes desse artefato devem ser revisados, ok? Bom, eu gostaria de que vocês tentassem identificar quais produtos de trabalho devem ser revisados com base nos requisitos no processo de desenvolvimento que vocês estão utilizando para o projeto da disciplina. Tá? Então, eu já citei alguns aí para vocês. Por exemplo, a proposta técnica ela é desenvolvida com base na proposta técnica, eu desenvolvo estimativa preliminar de tamanho, cronograma preliminar e esforço preliminar. Então, eu preciso verificar se os requisitos que estão presentes na proposta técnica também estão presentes na estimativa de tamanho preliminar, no cronograma preliminar e no orçamento preliminar. Tá? Bom, o restante vocês vão fazendo, a gente discute em sala de aula. Tá? Eu gostaria que vocês tentassem montar um checklist para cada produto de trabalho que vai ser revisado. E isso é trabalhoso, eu sei que é trabalhoso, mas é importante que vocês comecem a exercitar isso aí. E eu gostaria que vocês pesquisassem por técnicas de inspeção de documentos de requisitos, pesquisassem por técnicas de peer review, ok? E por fim, que vocês pesquisem por modelos de documentos de inspeção para documentos de requisitos. Então, são duas coisas diferentes. Pesquisar por técnicas de inspeção de documentos de requisitos e pesquisar por documentos, modelos, templates de inspeção de documentos de requisitos. Então é isso. Na próxima aula a gente corrige esses exercícios. Até logo.